Aleluia, graça e paz para você que está nos escutando nessa tarde. Fica conectado, Deus tem uma palavra poderosa nessa tarde. Daqui a pouquinho o irmão Dimas de Jesus vai estar comparecendo aqui, trazendo uma palavra. Fique conectado, compartilha para o máximo de pessoas possível. Deus, ele tem uma palavra poderosa na tua direção. Hoje tu tem a oportunidade de ouvir o que tem de mais precioso nessa terra, que é a preciosa palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus. Que Deus ele possa ministrar no teu coração. E eu queria deixar uma mensagem que Deus ele falou comigo nesses dias, que está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 17, versículo de número do 6 ao 7. 1 Samuel 17, do 6 ao 7. Quero ser bem breve essa palavra de introdução, porque logo mais tem a palavra do irmão Dimas. Fique conectado. 1 Samuel 17, 6 e 7 diz assim, ó: trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A arte da sua lança era como eixo de tecelão. Presta atenção nessa passagem aqui, ó. A arte da sua lança era como eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 6 ciclos de ferro. Ia diante dele o seu escudeiro, né? Segurando o seu escudo. Preste atenção, aqui a Bíblia está relatando as armas que o gigante usava no momento que foi enfrentar Golias, aliás, foi enfrentar Davi, né? E Davi, simplesmente um jovem, porque a palavra de Deus fala que a partir do momento que o Golias viu Davi, ele desprezou no seu coração. Presta atenção, uma das armas que o diabo pode usar contra o homem e a mulher de Deus é o desprezo. Muitas vezes o irmão se sente desprezado, sai da igreja, sente-se desprezado muitas das vezes pelos seus próprios familiares, que foi o que aconteceu com Davi. Ele foi desprezado pelos seus familiares, pelos seus irmãos, né? Ele foi desprezado por todas as pessoas que estavam ao seu redor. E o gigante queria usar essa arma do desprezo contra Davi, querendo menosprezar Davi pela sua estatura, pelo seu aspecto, que a palavra de Deus diz que ele tinha um aspecto gentil. E Golias começou a desferir palavras na direção de Davi, tentando desestabilizar Davi. Só que Davi tinha algo tremendo na vida dele, que se chamava a presença do Espírito Santo na vida dele. Por quê? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então presta atenção, uma das armas do gigante que você não vai ver em nenhum outro inimigo da Bíblia, que se chama uma lança com eixo de tecelão. Aí você pode me perguntar, irmão Paulo, o que é que significa isso? Uma lança com eixo de tecelão? Se você for observar, uma lança tem uma ponta normal, né? Uma ponta normal. Só que essa arma do gigante, que fazia ele, além da sua estatura, fazia dele um inimigo vitorioso, um inimigo que amedrontava aquele que observava ele. Inclusive, durante 40 dias, o gigante Golias ia trazendo pavor, ia trazendo medo, e não havia nenhum homem de Israel que pudesse desafiar aquele gigante. Só que ele não contava que certa vez seu pai Jessé, o pai de Davi, Jessé, pediu para ele levar mantimentos, e foi exatamente onde casou, né? O gigante veio para afrontar, e Davi viu aquilo, os homens amedrontados, e perguntou: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? E aconteceu que Davi, quando foi lutar contra o gigante, ele usou as suas armas, não usou a armadura de Saul, não. Usou as armas que ele tinha na mão, que era um cajado e uma funda, né? Onde ele pegou 5 pedras do ribeiro para ir contra o gigante. Presta atenção, como eu falei,
O gigante Golias, ele tinha uma arma que se chamava lança com eixo de tecelão. Na ponta dessa lança não era uma lança normal. Ele tinha uma abertura na ponta da lança que, quando o gigante ia combater contra os seus adversários, a espada dos seus adversários entrava dentro da lança e ele quebrava. Ele quebrava a espada do seu oponente, fazendo com que ele viesse a ter vitória contra os seus inimigos. Pensando ele, o gigante, que iria ser da mesma maneira, ia acabar com Davi, ia exterminar Davi com facilidade, ele foi surpreendido com Davi. Ao ver Davi sem nenhuma armadura, com um pedaço de pau: acaso eu sou um cão? Ele disse: acaso eu sou um cão? Então Davi, ele foi com as suas armas e não teve lança com este tecelão que desse para impedir o que Deus iria fazer através da vida de Davi, né? Que foi exatamente o que ele fez. Usou as armas que ele tinha, uma pedra, uma funda, onde acertou exatamente no meio da testa dele. E é interessante que Davi, que esse gigante foi um trampolim que impulsionou Davi a conseguir os seus objetivos, né? Muitas das vezes você pode estar passando por problemas grandes, né? Grande porque maior é o teu Deus. Em nenhum momento da Bíblia Deus chama Golias de gigante. Nenhum momento. Quem chama Golias de gigantes são aqueles que estão com medo dele, né? Porque Davi chama ele de incircunciso, né? Por quê? Porque ele não tinha uma aliança com Deus, né? Aquele que tem aliança com Deus, ele não perde nas batalhas, né? Ele não perde nas suas batalhas, porque Deus, ele vai à frente, né? Então, essa arma que fazia com que o gigante viesse a ter êxito contra os seus inimigos não foi páreo para o Deus de Israel que estava sobre a vida de Davi. Então, meu querido, nessa tarde eu quero te dizer que Deus está contigo quando tu estiver com Ele, né? Assuma essa responsabilidade. Deus, ele quer fazer algo tremendo acontecer na tua vida, mas você tem que dar legalidade, você tem que abrir o coração para ele fazer, você tem que se dispor a fazer, você tem que dar brechas para que Deus, ele venha fazer algo extraordinário na tua vida, a partir do momento que você crê, a partir do momento que você decidir ter uma vida de oração, a partir do momento que você decidir ter uma vida de comunhão. Por quê? Porque se não formos homens e mulheres de oração, meu querido, seremos simplesmente religiosos. E Deus não aprova pessoas religiosas. Acabou de chegar nesse momento, irmão Dimas. Daqui a pouquinho ele vai trazendo a palavra do Senhor para você. Então, meu querido, Deus, ele tem uma palavra direcionada para ti. E como eu falei, hoje temos a oportunidade de escutar o que tem de mais precioso nessa terra, que é a palavra do Senhor. A palavra que transforma, a palavra que traz vida, a palavra que muda e transforma o ambiente, a geografia onde a gente está. Basta estarmos conectados com Ele, que Ele traz a resposta para todas as nossas perguntas, todas as nossas indagações. E é interessante, eu estou lendo pela 9ª vez a minha Bíblia de capa a capa. Eu estou passando pelo livro de Gênesis e eu me deparei com algo que eu não tinha observado antes, né? Quando os irmãos de José pegaram José e venderam, né, para os midianitas, se eu não me engano, e pegaram um carneiro, forjaram uma situação todinha, melaram sua túnica com sangue, pregou para Jacó e disse: olha, o que é que aconteceu com José? E é interessante, meu querido, que eu não sei se você observou, mas Deus, o Deus que falava com Jacó de muitas maneiras, mostrando a ele anjos subindo e descendo nas escadas, o homem que lutou com Deus, o único homem na Bíblia que lutou com Deus e prevaleceu, não deu resposta nenhuma quando os irmãos de José trouxeram aquilo. Por que Deus não mostrou? Por que Deus não revelou que aquilo se tratava de uma mentira? Porque Deus estava, meu querido, preparando Israel para uma grande seca que estava por vindo logo mais. Uma seca que iria
trazer miséria, e Deus iria usar José para livrar os seus irmãos, sua família, sua parentela, sua linhagem da fome e da miséria. Meu querido, Deus é tremendo. Muitas das vezes a gente ora, a gente jejum e Deus não responde. Clamamos, choramos, esperneamos, mas Deus não responde. Porque simplesmente, meu querido, Deus ele tem um controle de todas as coisas nas suas mãos. Tem um controle de tudo nas suas mãos. A única coisa que Ele quer que a gente faça é confiar. Confiar que Ele é capaz de fazer, que Ele tem o poder para fazer, para trazer vida, para trazer restauração, para fazer o milagre acontecer, meu querido. Deus ele nos chamou para pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. A nossa única obrigação, meu querido, é pregar, ter uma vida santa, reta, uma vida consagrada ao Senhor. Porque assim, dessa forma, Deus ele vai nos usar para alcançar famílias, vidas e fazer a vontade dele nessa terra. Então, meu querido, a lança com eixo de tecelão que fazia de Golias um inimigo temido, um inimigo que tinha uma arma única. Nenhum outro inimigo na Bíblia usava essa mesma arma que anulava a espada, quebrava a espada. E muitas vezes hoje está acontecendo da mesma forma. O pregador, o ministrante, o teu pastor está ministrando em cima do altar e muitas das vezes você sai da igreja e não entende, não sabe o que é que foi pregado, aquela palavra não trouxe transformação na tua vida. Presta atenção se o diabo ele não está usando uma dessas armas contra a tua vida. O desprezo, muitas vezes o desprezo, a descredibilidade de muitos, né? Muitas das vezes as pessoas se apegam a comentários, né, de A, de B, e fazem com que ele não venha a fluir dessa maneira, né? Então, meu querido, nessa tarde, prepare o seu coração. Daqui a pouquinho vamos estar trazendo uma palavra. Irmão Dimas já está aqui conectado. Vai trazer a palavra do Senhor para a tua vida. E que Deus te abençoe no nome santo de Jesus. Fique conectado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nessa tarde. Esse é o seu programa Nascidos para Adorar. Aleluia. Glória a Deus. Aí você ouviu, irmão?